E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho? Hoje o tema é um tanto quanto, digamos, desafiador. A gente vai se aventurar no conceito de sacrifício, mas não qualquer sacrifício, não. O sacrifício pelos inimigos. Pra quem tá acostumado com a ideia de ame o próximo, essa de se sacrifique pelo inimigo parece meio, sei lá, radical, né? Pois é. Mas é justamente isso que a gente vai explorar hoje com base num post que me deixou de cabelo em pé. A grandeza da graça do sacrifício pelos inimigos. O título já entrega a complexidade do tema, né? Uai, o post é denso que só peste, cheio de nuances teológicas e passagens bíblicas pra gente desvendar. E já no começo o autor joga uma bomba. A ideia de que todos nós nascemos inimigos de Deus. Que trem doido só. Mas explica uma coisa. Como esse post define inimigo no contexto da fé? É tipo o Peraí. diabo em pessoa. Ai, meu Deus. A definição de inimigo aqui vai além daquela figura caricata do capeta com chifres e tridente. Ufa! Já tava ficando com medo. O post coloca inimizade com Deus como uma espécie de usurpação do lugar de Cristo. É como se a gente quisesse, inconscientemente, roubar o trono do cara lá em cima. Peraí, então quer dizer que, mesmo sem saber, a gente nasce com essa vontade de ser o chefão no lugar de Deus. É mais ou menos por aí. E para ilustrar essa ideia, o post usa uma analogia interessante, a do geotropismo e do fototropismo. O que é isso só? Parece nome de doença. Calma, é mais simples do que parece. Você sabe que as plantas naturalmente crescem em direção ao chão, né? Esse é o geotropismo. E elas também buscam a luz, o fototropismo. Ah, entendi. É tipo a raiz indo pra terra e o caule pra cima buscando o sol. Isso mesmo. E o post argumenta que, assim como as plantas têm essa tendência natural, nós, humanos, também temos uma inclinação inata para a inimizade com Deus. Eita lasqueira. Então quer dizer que até aquelas nossas boas ações, sabe, aquelas que a gente faz de coração, podem ficar contaminadas por essa semente de inimizade. É uma questão complexa, né? O post defende que as nossas ações, por mais bondosas que sejam, não apagam essa tendência inata à inimizade que a gente herdou lá do pecado original. É como se a gente tivesse um vírus no sistema, sabe? Xiii, complicado isso, hein? Mas e aí como a gente se livra desse vírus? Tem antídoto? Aí que entra a graça de Deus, meu amigo. E é justamente esse o ponto central do post. A imensa graça de Cristo se sacrificando pela humanidade e pelos seus inimigos para nos reconciliar com Deus. Que história é essa de Deus se sacrificando pelos inimigos? Me explica esse direito, vai. É o seguinte, Deus nos ama tanto, mas tanto, que mandou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, mesmo a gente sendo seus inimigos. É como se um juiz perdoasse um criminoso e ainda se sacrificasse no lugar dele. Caraca, isso que é amor, hein? Mas me diz uma coisa. Esse sacrifício de Cristo nos transforma automaticamente em amiguinhos de Deus. Tipo, apertou o botão e pronto, virou santo. Calma lá, não é tão simples assim. A gente precisa entender a profundidade da transformação que acontece quando a gente se reconcilia com Deus por meio de Cristo. É como se a gente ganhasse um novo coração, uma nova natureza. Sei lá, ainda tô tentando entender como essa mudança acontece na prática. A gente tem que fazer alguma coisa. Tipo, seguir um manual de boas ações para agradar a Deus. Olha, o negócio não é bem assim. A gente não faz boas obras para ser salvo, mas porque já somos salvos pela graça de Deus. Entendeu? Acho que entendi. É como se a gente fizesse o bem, não por obrigação, mas por gratidão, por conhecer o amor de Deus por nós. Exatamente. A mudança interior, a transformação do coração, se reflete naturalmente nas nossas ações. A gente passa a agir diferente porque a nossa essência foi transformada pela graça de Deus. Essa parte da graça de Deus é fundamental, né? A gente não precisa merecer, não precisa pagar nada para ser amado por Deus. É de graça, É uai. isso mesmo. A graça é um presente, um dom gratuito que a gente recebe por meio de Cristo. E essa graça que nos capacita a viver uma vida nova, livre da inimizade com Deus. Mas sabe o que me deixou encafado no post? A história de Cristo chamando Judas, o cara que eu creio de meu amigo. Como assim, gente? Ele chamou de amigo cabra que o entregou pra morrer. Pois é, essa passagem de arrepiar, né, mostra a imensidão do amor e do perdão de Cristo. Ele não só se sacrificou pelos seus inimigos, como também os tratou com amor e compaixão até o último suspiro. Puxa vida, isso que é exemplo de amor ao próximo, hein? Amar e perdoar até quem nos faz mal. É isso aí. Cristo nos ensinou que o amor verdadeiro não tem limites, não impõe condições. É amar incondicionalmente, mesmo diante da traição, da injustiça, do ódio. Difícil de colocar em prática, né? Ah, e como? Mas esse é o desafio que fica pra gente, né? Tentar viver esse amor radical que Cristo nos ensinou. É isso aí. E pra gente se aprofundar mais nesse desafio, que tal a gente continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? Combinado. Fiquem ligados, pessoal, que na próxima parte a gente volta com mais insights sobre esse tema que, como a gente viu,
é de lascar o cano. Mas, hein, gente, a gente parou naquela questão da transformação, né? Como é que a gente muda essa natureza que nos coloca como inimigos de Deus? A gente viu que o negócio é sério. Mas e aí, como é que a gente vira o jogo? Tem um passo a passo, uma receita de bolo. Ah, não, receita de bolo não tem, não. Mas o post dá umas pistas importantes. A primeira delas é que essa transformação, essa mudança radical, acontece quando a gente se reconcilia com Deus através de Cristo. Tipo, a gente faz as pazes com o cara lá de cima e pronto, tá tudo resolvido. Não é bem fazer as pazes assim, sabe? É mais profundo que isso. É uma mudança de dentro para fora. Uma verdadeira metanoia, como diz o post. Vem grego. Me explica isso direito, uai. Metanoia em grego significa arrependimento, mudança de mentalidade. É como se a gente fizesse um upgrade no nosso sistema operacional, sabe? Sai o inimigo e entra o filho. Gostei da analogia. Mas me diz uma coisa. Essa mudança acontece automaticamente. Uhum. Tipo, aceitei Jesus e bum, virei santo. Ou se fosse assim fácil, né? A salvação vem pela graça, a gente já viu isso. Mas a santificação, a transformação do nosso caráter é um processo, um caminho que a gente percorre com a ajuda de Deus. Então quer dizer que não adianta só ficar sentado no banco da igreja esperando virar santo. Tem que meter a mão na massa. É isso aí. A gente precisa se esforçar, buscar de Deus de todo o coração, colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Mas e as boas ações? A gente tem que fazer um monte de coisa boa pra agradar a Deus. Não é bem por aí. A gente não faz boas obras para ser salvo, mas porque já somos salvos, entendeu? É a gratidão, o amor a Deus que nos motiva a fazer o bem. Ah, entendi. É tipo, a gente não ajuda o próximo pra ganhar pontos com Deus, mas porque o amor dele nos impulsiona a amar o outro também. Entendi. É tipo, a gente não ajuda o próximo para ganhar pontos com Deus, mas porque o amor dele nos impulsiona a amar o outro também. É isso mesmo. As boas ações são reflexo da transformação que acontece no nosso coração. A gente faz o bem porque a nossa natureza foi mudada pela graça de Deus. Então, a mudança interior é que leva à mudança exterior, né? A gente age diferente porque a gente se tornou diferente. Exatamente. E essa transformação é um processo contínuo que dura a vida toda. A gente nunca chega ao ponto de ser perfeito, mas a gente vai aprendendo, crescendo, se aperfeiçoando a cada dia. E nesse caminho, quem é que nos guia? A gente tem um GPS espiritual. A Bíblia é o nosso mapa e o Espírito Santo é o nosso GPS. A palavra de Deus nos mostra a direção e o Espírito Santo nos conduz, nos dá força e sabedoria para seguir em frente. Então a gente precisa ler a Bíblia, orar, buscar a Deus para conseguir viver essa nova vida. Sozinho a gente não consegue. Sozinho é difícil demais, só. A gente precisa da graça de Deus em cada passo, em cada decisão. É como aprender a andar de bicicleta. No começo a gente precisa das rodinhas, mas com o tempo a gente pega o jeito e consegue pedalar sozinho. Mas se a gente cair, É. e se a gente errar o caminho, Deus vai desistir da gente. Deus nunca desiste da gente, não. Ele é paciente, misericordioso, sempre pronto para perdoar e nos levantar quando a gente tropeça. O importante é reconhecer o erro, se arrepender e voltar para ele. Nossa, que alívio. Saber que Deus está sempre do nosso lado, nos dando uma segunda chance, nos perdoando. É bom demais. É a graça de Deus, meu amigo. É ela que nos transforma, nos liberta, nos dá a capacidade de viver uma vida nova, livre da inimizade com ele. Mas e aquela história de amar os inimigos? Como é que a gente coloca isso em prática? Amar quem nos faz mal. Parece impossível. É um desafio daqueles, viu? Mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Cristo nos deu o exemplo, amando e perdoando até aqueles que o crucificaram. Mas como a gente consegue amar alguém que nos machuca, que nos trai, que nos odeia? Me explica isso direito, ai. A gente ama os inimigos com o amor de Deus. É um amor que não depende dos nossos sentimentos, mas da decisão de tratar o outro com compaixão, misericórdia, perdão, mesmo que não mereça. E como a gente faz isso na prática? Tem alguma técnica infalível? Ah, técnica infalível não tem, não. É um exercício diário de negar a si mesmo, de renunciar ao egoísmo e ao orgulho e buscar imitar o exemplo de Cristo. Entendi. É como se a gente tivesse que desligar o modo inimigo e ativar o modo Cristo, buscando agir como ele agiria em cada situação. Mandou bem? E esse modo Cristo só é ativado pela graça de Deus que nos transforma de dentro para fora. Mas e se o outro não mudar? É. E se ele continuar nos fazendo mal, a gente tem que continuar amando e perdoando, mesmo assim. Essa é a parte mais difícil, né? Perdoar a gente até consegue, mas esquecer é outra história. É verdade, tem coisas que marcam a gente pra sempre, feridas que demoram pra cicatrizar. Mas é aí que entra a graça de Deus de novo. Ele nos cura, nos restaura, nos dá força para superar as dores e seguir em frente. E como a gente faz pra receber essa cura, essa restauração? Tem que fazer promessa. Subir montanha de joelhos. Nada disso. A gente precisa se aproximar de Deus, buscar a presença dele, entregar a ele as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos traumas. Então a gente tem que abrir o coração pra Deus, falar com ele sobre tudo que tá nos machucando. Isso mesmo. Deus é nosso Pai, ele nos ama e quer nos ajudar a sarar as nossas feridas. Nossa, essa conversa tá mexendo comigo?
É como se a gente estivesse abrindo uma caixa preta cheia de sentimentos, de lembranças, de dores que a gente guardou lá no fundo. Faz parte do processo de cura, né? Encarar as nossas dores, as nossas mágoas para poder se libertar delas e Deus está pronto para nos ajudar nessa jornada. Mas e se a gente tiver medo de abrir essa caixa? E se a gente não quiser mexer nessas feridas? É normal sentir medo. Não é normal demais. Mas a gente não precisa enfrentar isso sozinho. Deus está com a gente, nos dando força e coragem para encarar os nossos medos. É bom saber que a gente não está sozinho nessa, né? Deus está sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos amando. Com certeza. E essa certeza nos dá a paz e a segurança que a gente precisa para viver cada dia, mesmo com os desafios e as dificuldades. Puxa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Acho que eu vou precisar de um tempo para processar tudo isso. Eu também. Mas o importante é a gente continuar buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, se aproximando dele a cada dia. Pois é, gente, a gente viu que a graça de Deus é o que nos transforma, né? Mas aí na prática, como é que a gente vive essa graça no dia a dia? O negócio é o seguinte, o post fala que essa ideia de se sacrificar pelos inimigos, ela se baseia naquele versículo de Romanos 5,8, sabe? Aquele que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que treco forte, né? Esse versículo é de arrepiar. Uai, mostre que o amor de Deus não é igual ao nosso, não. A gente ama quem nos ama, quem é legal com a gente, Deus. Não. Ele nos amou primeiro, quando a gente ainda estava lá, na inimizade com ele. Mas, me diz uma coisa. Se Deus já nos perdoou lá atrás, se Cristo morreu para pagar os nossos pecados, por que a gente ainda sofre tanto? Por que a vida é tão difícil às vezes? Boa pergunta. É que a Bíblia não diz que a vida cristã ia ser moleza, né? A gente vai enfrentar provações, tentações, perdas, doenças. Que é. Então, a gente aceita Jesus, mas os problemas continuam? Os problemas continuam, mas a gente não enfrenta eles sozinhos mais. Deus está com a gente, nos dando força para superar os desafios. Mas se Deus está com a gente, por que ele deixa a gente sofrer? Não seria mais fácil? Ele dá um jeitinho de tirar todos os problemas do nosso caminho. É que Deus tem um propósito para tudo, uai. E às vezes esse propósito envolve passar por momentos difíceis, por situações que nos tiram da zona de conforto e nos fazem crescer. Parece meio contraditório, né? Sofrer para crescer. O que o sofrimento, quando vivido com fé, pode ser uma oportunidade de aprendizado, de amadurecimento espiritual. É como se a gente tivesse que passar por um teste para provar a nossa fé. E quando a gente se sente sozinho, abandonado. Parece que Deus sumiu, sabe? Já aconteceu isso com você. Claro que já. Quem nunca, né? Mas é nesses momentos que a gente precisa se agarrar às promessas de Deus na Bíblia. Ela tá cheia de promessas de amor, cuidado, proteção. A gente decora as promessas e usa elas como um escudo quando a coisa tá feia. É mais ou menos assim. A palavra de Deus é a nossa arma contra o medo, a insegurança, a dúvida. E a oração? Serve para quê? Para pedir socorro quando a gente está desesperado. A oração é muito mais que um pedido de socorro, uai. É um diálogo com Deus, uma conversa de pai para filho. A gente desabafa, agradece, pede ajuda. Entendi. É como se a gente tivesse um canal direto com Deus 24 horas por dia. Isso mesmo. E a gente precisa usar esse canal sempre, não só quando a coisa tá feia, não. Mas e aí, qual que é a grande lição que a gente tira dessa conversa toda? Acho que a lição principal é que o amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro, quando a gente ainda era inimigo dele. E esse amor é a base de tudo. Da nossa salvação, da nossa transformação, da nossa perseverança. E esse amor que nos impulsiona a amar o próximo também, né? Mesmo os nossos inimigos. Com certeza. É o amor de Deus que nos capacita a perdoar, a ter compaixão, a oferecer a outra face. Puxa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho, hein? Valeu demais por ter embarcado nesse caminho. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer mergulhar nesse tema tão profundo com você. E você, que está aí nos ouvindo, o que achou? Esperamos que esse mergulho tenha te ajudado a entender melhor a grandeza do amor de Deus e o poder da sua graça. E que esse conhecimento te inspire a viver uma vida mais plena, mais amorosa, mais próxima de Deus. Valeu, gente. Até a próxima.